Eu vi um homem pregar, Ravenhill, ele andava assim, aí ele para. Nós vamos ser a geração que vai encher o inferno mais rápida que todas as outras. Por quê? Porque somos religiosos. Defendemos que a quadrangular pede, que a Assembleia Batista, mas não o que Cristo na sua palavra pede. A Bíblia diz que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Pela primeira vez. Por quê? Não foram eles que se chamaram. Os outros, pelo modo de vida deles, falaram, esse povo é cristão. Por quê? Se parecem com Cristo. Tem alguns aqui que Deus pode chamar de qualquer coisa, menos de cristão. Budista, kardecista, religioso, prepotente, arrogante, iracundo. Mas de cristão não. Não. Sabe por quê? Porque se colocar Cristo do seu lado, você desaparece. Você não parece nada com Ele. Você não se veste como Ele se vestiria, não fala o que Ele falaria, não tem os olhos que Ele tem, não ama como Ele ama, ou seja, não tem nada dEle. Nada. Tem uma mensagem que tem falado comigo, e esse mesmo pregador diz assim, quando é que vamos ser uma raça diferente? É uma raça, é um povo diferente. A Bíblia diz que somos forasteiros e peregrinos em terras estranhas. O que é isso? O que é um forasteiro? Ele não tem nada a ver com o costume daquela terra. Ele não se veste como aquela terra. Ele não se alimenta como aquela terra. Ele não é dali, ele é de outra terra. Ele é estranho, ele só está de passagem. Nós somos esses forasteiros celestiais. Somos do céu. Então não nos adaptamos a esse mundo. Então temos que viver como uma raça diferente. Esse mesmo pregador, Ravenhill, diz, somos muito terrenos. Talvez alguns tenham vontade de levantar embora. Em primeiro lugar, que não gosta que grita. Então tá bom, não presta atenção na potência da voz, e sim no que a palavra está dizendo. Pecado baixo, pecado gritado é a mesma coisa, não deixa de ser pecado. Se você é iracundo, ruim, perverso, eu gritando ou não, isso não vai mudar. Se você está com a intenção de se levantar embora, você devia interpretar as escrituras, porque você está sendo exortado, corrigido, você está sendo pressionado, exprimido. E o que é isso? É uma prova, uma mostra da misericórdia de Deus e do amor, porque Hebreus diz que Ele exorta aqueles que Ele ama e tem por filhos. É uma prova que ele está vendo que alguns estão um fio do abismo e um fio do inferno. E não pensa você e eu, que os que estão à beira do inferno, os maconheiros, os adúlteros. Não. São aqueles que são quietinhos, bem vestidos, mas malignos por dentro. Egoístas, aqueles que cobiçam qualquer um que vê na frente. Ruins, egoístas, frios, tímidos. Pessoas que têm anos de conversão, mas não tem um fruto. Escuta o que João 15 diz: a árvore que não dá fruto é cortada e seca-se e leva ao forno. Então iríamos ver aqui, se o seu coração for quanto temos feito para Cristo. Não vejo finais de cultos, pessoas dizerem: eu quero mais de Deus, eu quero me santificar, eu quero um encontro com Deus, eu quero uma experiência com Deus, eu quero ser homem e mulher de Deus, eu quero vencer o pecado, eu quero vencer o velho homem, eu quero deixar de ser terreno, racional, lógico, humano. Não vejo. Mas eu venho essa noite com necessidades. Tenho problemas a ser resolvidos. Tudo bem. Mas limitar o Evangelho de Cristo só a um bem material é absurdo. Trocar o eterno pelo finito é absurdo. Será que o sangue dele, tão valioso, está sendo submetido a isso? O cristão não se faz cristão por estar, por congregar.
por fazer parte da religião. Ele tem que passar pelo novo nascimento. Ele tem que se parecer com Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá no seu emprego, lá na escola, lá no quarto com a tua mulher, lá com os filhos, você pode ser chamado de cristão? Quando alguém olha para você e diz: você é parecido com Cristo. Você me lembra aquele que veio de Nazaré. Você me recorda aquele que eu li e lia nas Escrituras. Você fala como ele. Você se posiciona como ele. Você caminha como ele. Lá na escola, no emprego, em casa, as pessoas que estão ao seu redor olham para você e dizem: você se parece com Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É Cristo, o maior apóstolo da Bíblia, o maior homem de Deus que pisou na terra depois de Cristo. Qual o segredo de tamanho poder, de tamanha autoridade do grande apóstolo Paulo? Ser imitador de Cristo, imitá-lo nas ações, condutas, reações, pensamentos, sentimentos, palavras. Isso é ser cristão. As multidões alvoroçavam, querendo as curas, as portas abertas, querendo os casamentos, querendo abrir a visão do cego. O coxo queria andar, o leproso queria ser limpo, a multidão faminta queria comer, mas quando ele disse que teríamos que comer da carne e do sangue, eles o abandonaram. Eles não queriam nada que ele produziu de caráter eterno. Eles queriam terreno. Não, eu quero algo rápido agora. Não, eu não vim dar isso a vocês, disse Jesus. Eu vim dar vida eterna à multidão. Eu não quero isso. Somos semelhantes à multidão. Lá nos pés da cruz, quando ele foi julgado, condenado à morte, onde estava a multidão? Onde estavam os aleijados, paralíticos, coxos, cegos? Onde estavam os famintos alimentados? O deixaram pregado na cruz, morto. Ele não pode produzir mais nada. Acabou. Ele não pode produzir milagres. Ele não pode curar. Eu não vou seguir mais. Não sabiam eles que ele estava produzindo na cruz a maior graça dada ao homem, a salvação. E todos que o deixaram lá não foram salvos. Espírito Santo, traz à tona tudo que está alojado. Mesmo os mais santarrões, mesmo os fariseus, mesmo os que dizem não me julguem, mesmo esses também não escaparão. Não escaparão. Ninguém, Senhor. Nem a mim mesmo. Ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Senhor, à medida que os corações se abrirem, quebranta-os. Porque eu sei que tem irmãos que conseguem ver o seu estado miserável e ainda se endurecer. E ainda não se quebrantar. E ainda não temer, Senhor. Eu sei que existe esse tipo de pessoa. Eu sei que existe tipo de pessoa que a maldade é tamanha que elas não se incomodam, elas ignoram a Ti, elas cospem na cruz, elas são como Anás, Caifás, os fariseus. Elas são capazes de pregar o Cristo se Ele voltar de novo. Elas são capazes de julgá-lo, de furar as mãos dele, de furar o lado, de colocar a coroa de espinho. Elas são capazes de mandar Cristo de volta ao sepulcro. Elas são, eu sei que elas são. Oh Senhor, traz a nós uma reflexão da nossa vida. Oh Jesus, meu Deus do céu. Espírito Santo, que eles não recebam essas palavras como vinda de homem, como agressão. Espírito Santo, é o Senhor abrindo os ouvidos, é o Senhor falando. Espírito Santo, Espírito Santo, produz arrependimento, contrição, quebrantamento. Espírito Santo, tira as escamas desse homem, tira as escamas dessa mulher. Espírito Santo, esse coração de pedra, de aço. Espírito Santo, quebranta, pois a tua palavra é martelo que esmiuça a penha. Quanto maquinamos nosso coração perverso, quanto maquinamos de mal contra o próximo, quanto julgamos as pessoas,
reduzidos a pó, a cinza, a excremento, a trapo de imundícia. Quando é que vamos acordar? Bendito seja o nome do Senhor.